Bem, seguindo então o nosso desenho, essa próxima etapa a gente vai fazer essa outra ligação, esse outro suporte entre a fuselagem e o motor. Então a gente precisa de um passo que é um pouquinho diferente do que feito anteriormente. Vamos lá. Também no esboço, no plano direito, eu vou criar uma linha de referência. Aqui, vou seguir com essa linha até esse ponto. Novamente com linha, eu posso seguir essa mesma referência. Eu vou cruzar ela aqui. Com aparar entidades, aparagem ativa, eu clico e arrasto sobre. E a gente tem então essa referência aqui, que é mais ou menos o perfil desse suporte. Eu preciso então fechar aqui o aparar, vou clicar sobre essa linha e vou dizer que ela é uma linha para construção. Da mesma maneira eu vou fazer uma linha de centro aqui, que também vai servir, é um auxílio para que a gente faça essa transição. Então isso daqui é o perfil. Agora eu só preciso desenhar então o que eu vou utilizar para loft. Como que a gente vai trabalhar isso daí no loft. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois planos diferentes. Vou fechar o esboço. E agora tem um outro macetezinho que a gente vai utilizar aqui. Em recurso, em geometria de referência, eu posso clicar aqui em plano e então eu vou criar planos diferentes para esse desenho. Vamos ver se ele aceitou. Ele está habilitando para mim o plano ainda. Vamos aguardar ele habilitar esse plano. Eu cliquei fora, acabei perdendo. Ah, não perdi o comando não, ele só demorou mesmo. Primeira referência, eu preciso fazer referente a que é esse plano. Eu vou dizer que é referente ao plano superior. Então a primeira referência é com relação ao plano superior. E agora eu vou clicar nessa primeira bolinha aqui, ou até mesmo nessa, só para indicar o plano. Então eu tenho que esse plano, que ele chamou de plano... Vamos ver se ele colocou o número no plano. Ainda não. Vou só confirmar. Plano 1. O plano 1 está aqui. E eu vou criar um outro plano. Agora eu posso usar como primeira referência o plano 1. E ele vai estar finalizado aqui. Confirmamos. E assim a gente tem o início e o fim dessa nossa extrusão. Então, primeiramente esboço, agora sim um esboço, no plano de baixo, que é o plano 1, vou clicar em Ctrl 8, eu tenho que, primeiramente eu vou fazer um spline nessa linha aqui, spline, até porque a gente está trabalhando nesse plano, então desse ponto a esse ponto aqui. Posso agora dar um Ctrl 8 para ele ficar normal. E eu vou trabalhar dessa forma agora a curvatura. Então novamente eu vou colocar aqui referência horizontal. E vou ajeitar essa curvatura aqui também, visto que a gente não tem nenhuma referência, a gente está fazendo isso daqui por dedução. Acredito que é desse jeito, então assim que a gente vai proceder. Feito isso, posso fechar o spline e vou criar também uma linha de centro.
e espelhar entidade. É essa entidade que vai ser espelhada com relação à linha de centro. Ótimo, podemos fechar o esboço. Eu não tenho como fazer aqui uma superfície por varredura, porque ele vai pedir duas referências. Eu vou até tentar, mas eu acho que ele não vai conseguir. Aí a gente precisa fazer o de cima mesmo. Superfície varrida. Olha lá, é essa. É esse esboço. O caminho a seguir é esse daqui. Confirmo. E deixa eu ver se ele aceita uma curva de guia. Se ele aceitar a curva de guia, eu não preciso fazer nada. Mas não aceita a curva de guia, então eu preciso utilizar de um outro recurso para fazer. Vamos tentar também uma superfície por loft, só para ter uma ideia. Olha lá, ele pede 2 perfis, então eu tenho que fazer mesmo a superfície por loft, não tem... Deixa eu tentar só extrudada. Superfície extrudada. Tá vendo? Ele não vai permitir, então vamos esquecer isso daí. Novamente agora então esboço, nesse plano superior, e também vou dar um Ctrl 8. O ponto que a gente vai utilizar é esse ponto até aqui. Deixa eu achar ele. Vou fazer primeiramente uma linha de centro para marcar. É isso daqui. Agora então uma spline. Ctrl 8 novamente para ficar normal. Clico sobre a spline e a gente vai trabalhar a superfície horizontal. Vou manter mais ou menos a curvatura. Vou manter as tangências e agora confirmo essa spline e vou aqui espelhar a entidade utilizando essa entidade como entidade a espelhar e espelhar com relação à linha de centro. Feito isso, podemos fechar o esboço. Posso rotacionar a minha peça e eu tenho ali o esboço daquilo que eu vou trabalhar então. Agora sim, é só na superfície por loft, perfis eu vou utilizar esse perfil e esse outro perfil. Repare que ele ficou aqui com os conectores cruzados, por isso que ele não está aparecendo. É só a gente clicar no conector e arrastar. Ele mostra então para mim a superfície. E eu nem precisei utilizar as curvas de guia. Ele já fez de forma correta. E agora, por a gente ter curvatura, a gente repara aqui então que a linha de zebra, exibições de curvatura, as linhas de zebra, vou tirar a linha de zebra, coloquei linha de zebra, ele apareceu ali para mim indicando que tem curvatura. Feito isso, é só confirmar o loft e eu tenho então essa superfície feita. Lembrando novamente que ela está entrando tanto na fuselagem quanto no motor. Então a gente vai novamente a aparar superfície. Aparar superfície, ferramenta de apara é o motor,
manter seleções, vai manter isso daqui. Confirmo. Então, tudo que tinha lá já não tem mais. Ele ficou aqui fora. Novamente agora eu vou aparar superfície. Ferramenta de aparar é isso daqui. E eu vou manter seleções. Vamos manter isso daqui. Eu posso clicar no olhinho para sumir aquelas linhas e a gente não tem aquela má impressão de que tem alguma coisa ali sobrando. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Tive a sensação que só tinha um lado. Agora eu preciso então, vamos ver aqui, novamente a gente está com aquele errinho, eu vou voltar a última apara, essa última apara eu vou deletar, e vou fazer o seguinte, aparar superfície, ferramenta de apara é essa daqui, manter seleções, está errado, superfície de ferramenta de apara é essa, manter seleções, isso daqui. Cortou ali no centro, agora a gente vai fazer mais uma, aparar superfície, ferramenta de aparar é aqui, manter seleções, isso daqui. E assim a gente tem aqui essa parte que pode novamente ser costurada. Costurar a superfície, essa superfície com essa, é para dar certo. Está feito a costura e eu vou agora também fazer um filete. Pode ser um filete de 10, só para a gente ter uma transição um pouco mais bonita. Não vou então costurar, como eu havia falado, isso daqui com o motor. O motor vai ficar solto. Se a gente quiser ocultar o motor, olha lá, o motor fica totalmente oculto. Se eu tentar todo esse resto, eu acabo às vezes ocultando todo o conjunto, e às vezes isso não é interessante. Vamos lá, o motor, vou visualizar o motor de novo. Legal, já está bem, já progrediu bastante o desenho. Percebo que o que eu posso fazer é alguns cortes agora, tanto para profundor quanto para leme. Então eu vou fazer o seguinte, clicar nessa superfície aqui, vamos ocultar, olha lá, ele acaba ocultando tudo, porque está tudo costurado. Eu vou ocultar também esses dois planos. E novamente a gente vai fazer um esboço no plano direito. Um esboço no plano direito. Vou fazer uma linha aqui, aonde divide o leme. E a gente precisa de um espaço, então, entre uma peça e outra. A gente pode utilizar aqui, ó, offset de entidades. Vou usar 10 mm para ver como que ela fica. Olha só, 10 mm é para esse lado mesmo que eu quero. Se não fosse, eu poderia inverter. É ali que eu quero os 10 mm, eu vou confirmar. E já vou mostrar para vocês para que serve, então, essas duas linhas. E vou fechar esse esboço. Fechado o esboço, eu posso novamente, eu vou encontrar aqui a fuselagem. E pronto, apareceu a fuselagem inteira novamente. Eu vou aparar esse, aliás, eu vou cortar aqui esse meio.
aparar a superfície aqui no meio para que a gente tenha então separada a peça móvel do estabilizador vertical, que é o leme, do restante do nosso conjunto. É assim que a gente vai fazer também para o profundor. Então, aparar superfície, ferramenta de apara é esse esboço aqui. A gente vai remover seleções, vai remover essa seleção aqui. Ele já entendeu em toda a volta, estou dando zoom para confirmar isso. Entendeu por toda a volta, eu vou confirmar. Olha lá que a gente tem então a nossa peça cortada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver uma propriedade aqui do recurso. Remover seleções, padrão, remover, dividir todos, natural, ok, pronto. Deixa eu ver se eu pedir para isolar essa parte, ele vai me permitir. Sim, isolou só aquilo que eu recortei. Isso é muito importante para que eu preencha então essa superfície. Eu posso aqui, ó, vir em superfície preenchida e vou clicar em todas as arestas. No caso essa daqui, a de baixo e essa, e a gente preenche então esse espaço que ficou vazio. Preenchido, costuro. Costurar esse com esse, confirmado. Como eu isolei essa peça, eu posso agora sair de isolar e volta tudo lá. Agora eu preciso preencher essa outra peça também. Vou clicar sobre ela com o botão direito, vou clicar em isolar e sobrou isso daqui para que eu possa visualizar. Olha lá, reparem que ela ficou totalmente oca. Tem o nosso desenho central aqui que está atrapalhando um pouco, mas a gente percebe que consegue enxergar dentro. Eu vou preencher a superfície, essa, com essa daqui, terminando com, eu não sei se ele vai permitir agora aqui, acredito que sim. Fez. Simplesmente confirmo, fechou, costurar a superfície, costuramos a superfície, saio do isolar. Porém, a gente tem então aqui, ó, se a gente fosse pensar, o que está unindo uma peça na outra aqui, ele está quadrado. O correto disso é que tenha um ângulo ou que tenha um chanfro ou um filete, para não ficar totalmente quadrado essa união. Eu vou fazer, se ficar esquisito eu volto, mas para quem estiver construindo precisa ver qual é o padrão que vai ser feito aqui para colocar as dobradiças, provavelmente são chanfros, e daí faz da melhor forma possível. Vamos fazer com chanfro? O chanfro está em recurso. Eu venho aqui em filete. E será que ele permite que faça somente filete? Vamos dar uma olhada. Recurso. Somente filete. Deixa eu ver a superfície, também filete. Eu queria chanfrar isso daqui. Eu acho que ele não vai permitir não. Somente filete. Então, um filete aqui. Posso aumentar esse filete. 20 milímetros com 20 milímetros. Vou fazer a mesma coisa aqui para trás. Vamos ver se vai ser possível. Não, é outro corpo, ele não vai permitir. Filetes aqui. Superfície, filete novamente. Filetes aqui. O chanfro ele permite somente então em corpo sólido. Se eu tivesse pedido para solidificar isso daqui no momento que a gente construiu, talvez ele aceitasse que isso fosse chanfrado. Mas vamos fazer com filete. Então a gente tem a estrutura aqui feita com filetes arredondados. A ligação entre uma peça e outra vai ficar então
através do filete. Isso daqui, para quem está construindo, sabe que esse espaço vai ser colocado dobradiças depois, por isso que a gente representou aqui com o filete ou chanfro, para que haja um movimento de leme. Isso aqui então é feito um movimento de leme. Agora, no plano superior, o que eu vou fazer também é ocultar toda a fuselagem e posso ocultar também ou não tem necessidade, deixa eu ver. Deixa eu voltar a fuselagem. Quero dar uma analisada como que é Vou fazer o seguinte, eu vou ocultar o motor e vamos fazer um esboço. No plano superior, esboço. No plano superior, acho que eu não fiz no plano certo não, vou descartar e fazer um outro, tá? Esboço no plano superior, Ctrl 8, agora sim, e deixa eu buscar um pouco de referência para ver como que está esse desenho, ou como é esse desenho. Vou buscar um desenho meu mesmo, que já está feito do V1. Dessa forma eu vejo como que está a divisão do profundor. Olha lá, ele tem um pequeno recorte, então ele vai e faz um recorte. É essa a ideia do profundor. Então, vamos voltar para o desenho e fazer um esboço para realizar o recorte dessa peça. Então, o que a gente precisa fazer aqui, eu posso até utilizar essa linha de centro depois para fazer um espelhamento. Primeiramente fazer com linhas. Vamos criar aqui um recorte aqui. E eu vou acompanhar um pouquinho o desenho da fuselagem. E agora um offset de entidade com 10 para dentro, aqui para fora, eu acredito que está legal, para baixo. É isso mesmo, eu vou confirmar. Vou ver se eu consigo espelhar isso para o outro lado. Espelhar entidades. Com relação a essa linha de centro, ele não fez a relação, mas eu posso colocar aqui, ó, com relação ao plano direito, com relação a plano direito, não, também não foi, eu preciso realmente desenhar a linha de centro. Vamos lá, para a linha de centro. Agora sim eu consigo fazer o espelhamento. Espelhar entidades, vou abrir uma janelinha aqui para facilitar, peguei tudo com relação a essa linha. Feito isso, posso fechar esse esboço e torcer para que ele entenda tudo isso como uma ferramenta de apara. Vamos ver lá na superfície.
aparar superfície, ferramenta de apara, ele entendeu como tudo, e a gente vai remover seleções. Vou remover aqui essa e também essa. Acredito eu que o outro lado ele também compreenda. E agora a gente vai confirmar. Dessa forma eu dividi também o profundor. Vou fazer uma coisinha, que é clicar com o botão direito sobre o profundor cortado e isolar. Deixa eu ver se o outro eu também consigo isolar da mesma forma. Consigo, então vou trabalhar esse daqui primeiro. Agora aqui, eu preciso criar uma linha com um esboço 3D. Um esboço 3D, uma linha desse pontinho aqui até o próximo, aqui embaixo. E posso fechar esse esboço, não posso fazer no mesmo. Também preciso criar uma linha aqui. Deste ponto até esse. Confirmamos e ok. Agora novamente com superfície preenchida. É esta aresta com essa linha e essa aresta. Ele não fez com superfície preenchida, então eu vou colocar com superfície limite. Vamos tentar a superfície limite. Esse daqui e essa linha também como referência. Não, a linha de referência não vai ser necessária. Então vou confirmar. Preencheu ali. Mesma coisa com superfície limite aqui. Dessa aresta para essa aresta, ele já reconheceu tudo e já fechou. Conseguimos fechar aqui a parte da frente. E como eu tenho agora todas as... Vamos achar aqui o ruim de ver em função desses desenhos que estão aqui na... Eu já fechei, agora vamos aqui. Superfície preenchida, essa, com essa aqui e com essa outra superfície. Não permitiu, então também vamos com a superfície limite. Essa superfície com essa superfície, agora sim ele permitiu o fechamento. Vamos costurar a superfície. Eu vou tirar ela, clicar nessa superfície com essa daqui, girar e buscar o outro lado, essa outra superfície. Tudo costurado, eu posso deixar de visualizar essas linhas que a gente fez anteriormente. Então aqui eu já tenho um profundor feito, costurado, saí do isolar. Vou utilizar do mesmo recurso do outro lado. Superfície limite. Desse para esse, a gente fecha. Superfície limite. Desse para esse e fecha. E girando do outro lado, superfície limite, desse para esse daqui, fecha e novamente costura todas as superfícies.
tudo estava azul, precisa ficar agora com contorno preto. Ficou com contorno preto, tá tudo costurado. Lembrando que, olha, quando a gente vê aqui em editar recurso, se eu quiser, ó, eu posso criar um sólido. Então está aqui mesclar entidades ou criar sólido. Se a gente voltar aqui e quiser transformar isso em sólido depois, a gente pode então criar sólido. Trabalha com superfície ou quando a superfície ela está certinha e permite que se costure, ela também cria um sólido. Eu vou deixar do jeito que está e sair do isolar. Agora a gente precisa preencher essa outra parte e fazer os arredondamentos da parte da frente. Só vou voltar aqui o motor. Fechei aqui a minha... Vou voltar o motor. Mas antes disso, fuselagem com asa, motor e estabilizador. Eu acho que eu vou deixar desse jeito, vou salvar o arquivo dessa forma. Só vou suprimir um pouquinho esses desenhos aqui. Para a gente ver como que está ficando. Então, olha que bacana, é isso que a gente tem por enquanto de modelagem. Ele já ficou bem legal, já mudou muito, já ficou bem interessante. Raio de 30 graus, aliás, raio de 30 a gente tem ali um... Ah não, raio de 30 é aqui. Eu preciso saber depois aqui dentro qual é o diâmetro, esse diâmetro interno, para a gente fazer alguma coisa simulando um compressor, fazer algumas aletas e colocar ali na frente depois para dar uma sensação ou dar parecer que aquilo é um compressor, alguma coisa do tipo. Então, essa é a modelagem que a gente tem até então. Quem quiser pode até pedir para renderizar desse ponto que está, para dar uma olhada como ela está ficando. A renderização ela fica aqui, ó, suplementos do SolidWorks, PhotoView 360. Quando a gente clica aqui no PhotoView 360, ele abre a ferramentas de renderização. E daí você pode escolher opções que vai aumentar o tamanho dessa página de renderização. Precisa dar uma mexidinha aí para aprender. Qualidade da renderização, que eu sempre deixo na máxima. E essa coisa de efeitos a gente pode estudar posteriormente, mas não é o objetivo desse nosso curso. Posso até fazer um vídeo depois falando o que são os efeitos cáusticos, qual que é a qualidade de efeito cáustico, bloom e coisas do tipo, mas não é o objetivo desse curso. Quem quiser renderizar, pode mandar renderizar do jeito que está, para ver como é que está ficando o desenho. Depois a gente pode mudar alguma coisinha e aplicar alguns tipos de materiais para a gente ver como que isso funciona. Tá vendo como a fuselagem, como ela não tem nenhuma divisão de chapa, a gente tem a sensação que ela é uma coisa única, né? Parece um sólido só. Então é comum fazer as divisões de chapa, mas assim, para modelagem e para retirar a peça, isso aí é desnecessário. A gente só precisa realmente ter o perfil. Então, como o objetivo do curso também é esse, a gente fazer a parte externa, a casca, e tirar componentes para mandar fazer isso daí no corte ou fazer de alguma outra forma, não é o nosso intuito, não é o interesse nosso recortar isso daí para mostrar como é que faz. Mas eu vou fazer alguma coisa de recorte para vocês verem também. Então, a partir desse ponto, quem quiser renderizar, mas o desenho já está quase pronto. Faltando apenas alguns detalhes aí para a gente encerrar então esse nosso primeiro desenho, esse primeiro contato com as ferramentas de superfície, com uma modelagem um pouco mais simples. Essa modelagem então ela fica alguma coisa parecida com isso.
Deixa eu acertar esse meu... Essa é a ideia dessa modelagem. Esse eu dividi todo em chapa, coloquei materiais diferentes, então a gente tem essa ideia de como fica esse desenho, como que ele é uma vista um pouco mais realista. Aí eu fiz algumas brincadeiras de colocar ele em algumas áreas, mas é assim que fica esse desenho final. Esse daqui é uma outra representação da bomba, então a gente tem uma outra versão dela também como referência, tá? Aqui é a entrada de ar, então eu falei que é interessante a gente colocar alguma coisa para que não fique uma frente lisa, mas o desenho é para ficar mais ou menos assim. Essa é a ideia do desenho finalizado. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou cortar ele por aqui, vou encerrar ele por aqui. Na próxima a gente vai completar essa parte traseira, fechar também a ponta da asa e fazer o arredondamento aqui, que deixa o perfil mais bonito. Mostrar para vocês como aplica-se alguns materiais. E para esse primeiro desenho é só isso. No nosso próximo a gente vai ver o X1. Ele já tem assim detalhes um pouco maiores. A gente já vai ver um outro passo, mas a princípio nesse daqui a gente vai encerrar com ele um pouco cru ainda, mas é para entender o conceito então das ferramentas de superfície. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu não vou fazer renderização, quem quiser então, aí achou a renderização, é só renderização final. Daí ele faz a renderização, isso demora um pouco. E ele vai criar uma imagem então para vocês como se fosse uma fotografia. Vou salvar aqui e por hoje é só. A gente volta no próximo vídeo então, dando sequência e acredito eu que já finalizando o V1. Obrigado e até o próximo.